E hoje eu quero conversar com você sobre uma frase que eu ouvi esses dias, que a pessoa falava o seguinte, presta atenção na frase, gente. Tem criança que só respeita e obedece quando apanha. Isso mesmo, a criança só respeita e obedece quando apanha. E eu quero trazer essa reflexão aqui pra gente, para que a gente possa pensar sobre essa afirmação. Quais crianças são essas que só respeitam e só obedecem quando apanham? Que crianças são essas? Será que é possível mesmo ensinar uma criança a respeitar alguém, desrespeitando ela? Será que é possível mesmo a gente ensinar uma criança a respeitar alguém, violentando o corpo dela? Quando a gente bate nela, a gente está violentando o corpo dela. Ah, Carol, que exagero, violentando o corpo da criança, que isso? Parece até que você está querendo dizer que eu estou espancando meu filho. E existe, Carol, uma grande diferença entre bater e machucar. Olha, Carol, eu apanhei muito e não morri. Eu não bato para machucar, mas eu bato para educar. Então, gente, pensa nessa frase. O que a gente ensina para a criança quando a gente bate nela? Através do nosso exemplo, o que a gente está ensinando? Já pararam para pensar nisso, para refletir isso? Olha como a gente é incoerente. A gente quer exigir que a criança não grite, gritando com ela. A gente quer exigir que a criança não bata no coleguinha, nos irmãos, batendo nela. A gente quer exigir respeito da criança, sendo que a gente desrespeita a criança o tempo inteiro, em tudo praticamente. Então, gente, a gente quer exigir que a criança nos obedeça e nos escute, só que a gente não para um minuto do nosso tempo, a gente não para um minuto do que a gente está fazendo para ouvir a criança, para ouvir o que ela tem a nos dizer. A gente quer exigir que a criança seja obediente, mas quando adulta, o que a gente deseja? Adultos proativos, que não seja um pau mandado, né? Que ninguém mande. Então, quando eu penso nessa frase, existe criança que só obedece quando apanha, eu diria que quem diz isso não conhece sobre o processo de aprendizagem e que existem adultos que só conhecem essa ferramenta como forma de educar, né? Então, por isso, defendem esse tipo de frase, porque se vocês pararem para pensar, é muito incoerente da nossa parte a gente querer ensinar, educar uma criança batendo nela, ensinar ela a não bater batendo, a não gritar gritando, né? Então, gente, essas pessoas elas não conhecem outras ferramentas que não sejam essas, que não sejam o castigo, a punição, a ameaça, talvez por terem vivido isso quando criança. Talvez por terem medo de cair na permissividade também. Talvez por achar que funciona e que essa é a melhor forma de se educar. Pela vivência dela na infância e por só conhecer essa forma de educação, né?